Hoje, eu quero te levar numa viagem no tempo, uma história real, profunda, que carrega ensinamentos que continuam vivos até hoje. Porque às vezes, entender o passado é a chave para enxergar o presente com mais clareza e construir um futuro com mais propósito. Seja bem-vindo ao canal. Aqui, a gente transforma a história em sabedoria. Hoje é feriado, mas você sabe por quê? A história do 1º de maio é feita de coragem, luta e sangue. Vem comigo entender por que o Dia do Trabalho mudou o mundo. Em 1886, a cidade de Chicago fervilhava com fábricas, fumaça e operários exaustos. Homens, mulheres e até crianças trabalhavam em condições duríssimas. Jornadas de até 16 horas por dia, 6 dias por semana, em troca de salários que mal compravam pão. As fábricas não paravam, e o lucro dos donos vinha da força de um povo que, mesmo de pé, vivia dobrado. Foi nesse cenário que nasceu o grito por justiça. No dia 1º de maio, mais de 300 mil trabalhadores cruzaram os braços em várias cidades dos Estados Unidos. Eles pediam algo simples, mas revolucionário: 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para viver. A mobilização assustou os patrões, mas deu esperança aos operários. Finalmente estavam sendo ouvidos. Porém, como toda luta verdadeira, veio com resistência. A repressão policial foi violenta, prisões aconteceram e a tensão aumentava a cada dia. Mas ali, nas ruas frias de Chicago, começava uma história que mudaria o mundo inteiro. No dia 4 de maio, uma grande manifestação foi organizada na Praça Haymarket, em Chicago. O clima era de indignação, mas também de união. Trabalhadores discursavam, famílias assistiam, cartazes se erguiam. Até que, de repente, uma bomba explodiu no meio da multidão. Ninguém sabe ao certo quem lançou, mas o resultado foi trágico. Vários mortos, inclusive policiais. A explosão virou o estopim para uma repressão ainda mais brutal. Vários líderes do movimento foram presos, e alguns, mesmo sem provas concretas, acabaram condenados à morte. A mídia da época tratou os trabalhadores como criminosos, e o medo se espalhou. Mas mesmo diante da dor e da injustiça, a ideia das 8 horas já havia se espalhado pelo país, e logo pelo mundo. O sacrifício dos mártires de Chicago, como ficaram conhecidos, fez nascer um símbolo global. Em 1889, durante um congresso internacional de trabalhadores em Paris, decidiu-se que o 1º de maio seria o Dia Internacional dos Trabalhadores, em homenagem àqueles que deram a vida pela dignidade de todos. Enquanto o movimento crescia lá fora, o Brasil ainda engatinhava em direitos trabalhistas. No começo do século XX, as greves começavam a ganhar força em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, mas a repressão era forte. Os operários brasileiros enfrentavam baixos salários, nenhuma proteção social e jornadas exaustivas. Mesmo assim, não deixaram de lutar. Foi em 1925 que o presidente Arthur Bernardes oficializou o 1º de maio como feriado nacional. Anos depois, com Getúlio Vargas no poder, o Dia do Trabalho ganharia ainda mais destaque. Vargas aproveitou a data para anunciar medidas populistas e importantes avanços, como a criação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943. O feriado virou um marco, para uns, dia de festa, para outros, de reflexão e protesto, mas para todos, uma data que passou a simbolizar a valorização do trabalhador brasileiro, um passo decisivo rumo à construção de uma sociedade mais justa. Hoje, o 1º de maio é celebrado em mais de 80 países. Cada lugar tem seu jeito, seu ritmo, sua história, mas todos sabem o valor de quem levanta o mundo com as próprias mãos. Curiosamente, nos Estados Unidos, país onde tudo começou, o feriado oficial do trabalhador é em setembro. Isso porque o governo, na época, quis se distanciar das ideias socialistas que marcavam o 1º de maio. Mesmo assim, o legado permanece, e o mundo não esquece onde tudo começou. O trabalhador de hoje mudou, mas a luta continua. Agora, ele está no aplicativo, pedalando pela cidade com uma mochila nas costas. Está no hospital, salvando vidas, na escola ensinando futuros, em casa tentando equilibrar trabalho remoto e vida pessoal. O uniforme mudou, mas o valor continua o mesmo. Muitos ainda lutam por direitos básicos: descanso, alimentação, reconhecimento. E é por isso que o Dia do Trabalho segue sendo atual, porque a batalha pela dignidade do trabalhador nunca sai de moda. Cada profissão, cada função, cada jornada tem uma história por trás. E todas essas histórias merecem respeito. Afinal, não existe progresso sem gente que arregaça as mangas todos os dias. O Dia do Trabalho não é só um ponto vermelho no calendário.
É um lembrete de que o mundo só gira porque alguém, em algum lugar, está fazendo acontecer. É dia de honrar quem veio antes e pensar no que ainda falta conquistar, porque se tem uma coisa que a história nos ensinou é que nenhum direito veio de graça. Mais do que lembrar do passado, o 1º de maio nos chama a construir o futuro. Um futuro onde todo trabalhador, de qualquer área, seja tratado com dignidade, respeito e justiça. A luta não acabou, mas estamos aqui, de pé, por quem lutou antes de nós. Muito obrigado por assistir até aqui. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que merece ser lembrado neste 1º de maio. Comenta aqui embaixo qual trabalhador mais te inspira. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima história.